Olá, está começando o Momento Espírita. As drogas legais ou ilegais provocam muita fascinação nas pessoas. O que há por trás desta atração pelo entorpecimento? Para responder estas e outras questões sobre o uso de drogas, está aqui conosco o economista João Leal Neto. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Bom, para que os telespectadores entrem no tema, eu te pergunto, por que a gente tem tanta atração ou mesmo necessidade das drogas que nos entorpecem? Bom, nós podemos observar dois pontos interessantes. Nós temos as drogas, as lícitas, e temos as drogas ilícitas. O que é que nos leva normalmente às drogas lícitas, que normalmente é o nosso começo, é uma porta que nós abrimos nessa direção? Em primeiro lugar, uma questão muitas vezes de conduta, de comportamento, de personalidade. Nós somos às vezes acanhados por natureza. Nós necessitamos nos socializar, buscar no relacionamento, nos encontros, uma forma da gente se apresentar de uma maneira melhor. Normalmente as pessoas têm deficiência em se sentir positivo. Então elas procuram um veio e normalmente através desse torpor, dessa possibilidade de mudar a sua conduta, de você se tornar às vezes uma personalidade outra para agradar ou para se situar dentro do ambiente, aí você começa. Aí nós temos exemplos como, por exemplo, o cigarro. O cigarro sempre foi altamente difundido por esse aspecto. Inclusive, algum tempo atrás, quando nós não tínhamos tantas informações como hoje, o cigarro era considerado um charme. Ninguém dizia que o cigarro fazia mal, né? Hollywood, Fazia muita propaganda. Esporte, associava o esporte. Eu me lembro que é um que absurdo, né? na minha época de jovem, eu pratiquei sempre muito esporte que necessitava de vigor físico. Então o cigarro é exatamente o antídoto a isso. Mas na época ninguém dizia absolutamente nada. Às vezes no intervalo de competição se utilizava o fumo, fumava. E aquilo ninguém falava que prejudicava. Depois hoje, com a internet, com as informações, hoje a medicina dando transparência a todo o processo, mostra para todos nós quais os inconvenientes e os malefícios. E nós entramos ainda por uma questão de desrespeito a si próprio. Bom, você falou da questão das drogas, principalmente, né, das drogas lícitas, né? O cigarro, o álcool, né? Você chega numa festa, é tímido, né? Beber faz com que você se solte. O copo também é uma forma de você se ancorar, né? De se ancorar. Eu estou ancorado no copo ou no cigarro. Mas e a questão do entorpecimento pelo prazer, pela adrenalina que algumas drogas, no caso as ilícitas, provocam? Não existe uma questão, digamos assim, psicológica, de perfil psicológico, que se sente atraído por essa questão da adrenalina, do prazer rápido e de forma solitária? Você veja bem, as drogas ilícitas, que hoje nós chamamos de drogas ilícitas, elas já foram utilizadas, inclusive em épocas passadas, séculos e séculos, inclusive como torpor para se atingir a divindade. Gregos, etc., hindus, utilizavam a papoula, utilizavam tantas coisas. De onde se tira o ópio, exatamente. Né? Para quê? Para poder achar que daquela forma, quando ele criava aquele torpor, ele atingia a divindade. Então se fazia até um culto, se transformava numa situação de deuses. Você vê que a palavra tóxicon, em grego, é veneno, flecha de veneno. Então, é uma situação, e hoje, quer dizer, depois isso passou a ser economicamente, com o passar do tempo, válida. E aí as pessoas que utilizam dessa degradação das pessoas, que se entregam às drogas, buscando ou para corrigir algum tipo de deficiência de conduta, de se sentir presente no processo, então ela avança e utiliza. E isso passou a ter hoje, para você ter uma ideia, só para te dar um número que assusta, hoje eu acho que nós temos em torno de 500 a 600 bilhões de dólares que circulam só nesse universo, mais até do que eu acho que os Estados Unidos utilizam em determinadas situações para armamentos, que é outra situação também. E então, para você ver como é que de repente passou a ter uma influência econômica fortíssima. E aí utiliza quem? A fragilidade de nossa conduta.
o nosso processo ainda de insegurança. Nós estamos numa fase de crescer, de evoluir, de abrir e, de repente, até usando a inteligência e o livre-arbítrio, que são duas conquistas importantíssimas que nós já avançamos no nosso processo de crescimento, nos entregamos e depois nos tornamos decrépitos diante dessa situação. Me ocorreu aqui que, de repente, muitas das drogas que as pessoas usam no dia a dia, como ansiolíticos, remédios para dormir, para perder o apetite, também são drogas que viciam, né, e condicionam a pessoa, né, num estado. Você não acha que as drogas, de repente, trazem um comportamento que não é um comportamento livre? Você não age de acordo com os seus desejos internos. Claro, no momento que você se permite que você tenha uma invasão na sua conduta, você está fazendo o quê? Você está jogando a sua personalidade de lado e você está deixando que um processo intruso tome conta das suas ações. Então você passa a ter dependência para dormir, você perde o seu sossego, o seu organismo passa a ser agredido. O organismo, o corpo da gente, a nossa estrutura vibratória, ela é perfeita, é digna. E nós já avançamos muito. E o corpo, na verdade, ele não adoece. Quem adoece é o nosso espírito, é a nossa condição vibratória. Então ela adoece o corpo. É um estágio que nós estamos e que permitimos que essas coisas nos dominem. Então, a gente precisa de firmeza, de atitude, para a gente não deixar que ela tome conta da nossa existência. Você não acha também que, de uns anos para cá, com a questão da sociedade de consumo, né, cada vez mais ocupando os nossos espaços, o ter é muito mais importante do que o ser? Esse buscar incessante por uma felicidade instantânea também não provoca uma ansiedade que desemboca no uso das drogas? Claro. Hoje, os valores, eles estão muito mexidos, não é? Eu não vou dizer assim, o planeta está pior. Longe de mim. Eu acho que o planeta está melhor. Se nós considerarmos a população que nós temos hoje ocupando o ambiente carnal, é muito grande. Se a gente observar nesse universo todo, nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, quantas atitudes dignas estão acontecendo nesse planeta? Muitas e muitas. Agora, qual é o nosso objetivo? Não é nos conformarmos com apenas essa intenção de que está melhor, mas nós temos que transformar todo ele numa situação melhor. E aí esses pontos que agridem, essa necessidade que a gente está tendo de buscar as coisas materiais, ela está deteriorando a nossa condição maior, o nosso tesouro maior, que é o tesouro do ser. O ter é apenas um processo e temporário, e muitas vezes um temporário muito curto. Para algumas pessoas curtíssimas. Exatamente. E a gente não consegue se sensibilizar diante disso. Às vezes você vai entesourando, entesourando, entesourando e de repente você percebe que as tuas necessidades básicas, elas estão satisfeitas de uma maneira muito rápida. Porque nós precisamos de muito pouco para viver. Nós precisamos da saúde. Nós precisamos de poder enxergar as coisas bonitas que estão aí, a criação, o universo. Nós precisamos tocar as pessoas, sensibilizar, ter afeto, amizade, um relacionamento positivo e que o ter descabido, é lógico que a gente não vai deixar com que o homem esteja entregue à inércia, mas o ter descabido nos leva ao desgaste que nós estamos observando. Os avanços, as tomadas de área dos outros, as invasões. Observamos isso em Brasília. Hoje tudo é cercado, tudo é lacrado, nós vivemos em presídios. Por quê? Porque as pessoas estão buscando tomar coisas de outras pessoas. Me diz uma coisa, da sua experiência com trabalho, com as pessoas com problemas com drogas, né, na casa espírita, por que algumas pessoas têm mais facilidade de escolherem o caminho das drogas do que outro? O que diz a sua experiência com o trabalho? Bom, isso depende de uma série de fatores. O primeiro deles, e nós não podemos abrir mão, porque senão a gente cria uma acomodação muito grande. É a família, são os amigos, etc. Não, é a sua condição pessoal. Nós todos estamos num estágio evolutivo, cada um no seu patamar.
Algumas pessoas ainda estão mais, eu não vou dizer jovens, porque quem sou eu para avaliar a idade dos espíritos, mas estão assim menos preparadas, entendem menos a sua condição de ser, a divindade que existe em você. Então você fica mais sujeito a essas intempéries, se a gente puder dizer assim. Mas uma grande parte também é a educação. A família hoje não tem, você tem casa hoje, mas não está tendo mais um lar. É fundamental que você tenha um lar, porque o lar não tem tamanho. Depende da idade. E depende da idade. Agora, evidentemente que o jovem, ele tem curiosidade. Ele está, vamos dizer assim, o retorno dele ao plano carnal, ele está observando as coisas novamente. Então ele está procurando conhecer e às vezes é dado a ele conhecer coisas que o levam ao vício. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter. A família, a educação, as amizades. Quer dizer, você tem que estar se envolvendo ou procurando dar atenção para criar um patrulhamento natural. Não é um patrulhamento das ideias, não é? Mas é você facilitar que aquele jovem ele tenha um caminho razoável até ele criar um fortalecimento de conduta e de entendimento. Bom, mudando agora um pouco a perspectiva da questão do uso das drogas, como é que as drogas lícitas ou ilícitas agem no campo espiritual das pessoas? Veja bem, o nosso campo espiritual, ele é sutil. Essa estrutura carnal é uma estrutura reflexa. A gente está aqui nesse planeta, nessa roupagem que nos permite, é como um escafandro, né? Uhum. Você está... Se criou uma condição de você respirar e se conduzir neste planeta, onde tem a gravidade, onde tem as limitações, etc., essa nossa composição. Mas o nosso espírito, o perispírito, esse envoltório que protege no nosso estágio evolutivo, a nossa essência divina do Criador que está dentro de todos nós, ela é sensível. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que fique claro. É como a gente pegar um salmão e defumar. Você pega o salmão, ele... ali como ele é, com aquela cor rosada, você vai defumar. Então você vai submeter ele a uma fumaça, né? E você então cria uma nuvem escurecida em volta. Então você bloqueia os seus canais de contato com a tua energia positiva. E a droga ela faz isso, é como se ela fosse calafetando o seu campo vibratório positivo, e aí você começa a não drenar, entupindo. É um ralo entupido, você não drena, aí você começa então a acumular pontos escuros em tantas regiões, aí vem nos teus chakras, aí vem na tua visão, na tua audição, no teu ambiente cardio, no teu ambiente cerebral, que é essa caixa de ressonância maravilhosa que nós desenvolvemos ao longo do processo evolutivo para dar repercussão à inteligência que já existe em nós. Então veja bem quantas coisas que nós prejudicamos, não tomamos consciência, aí depois quando chega a hora da partida é o grande desespero. Aí você de repente chega no plano espiritual e você se depara com uma ação suicida. Por que indireta? Indireta, porque tudo aquilo que você faz para encurtar o seu compromisso, a sua energia vital, que ela tem um plano divino com você, escolha sua, e você encurta isso por irresponsabilidade de não valorizar a si mesmo, aí pronto. E depois você vai comprometer o quê? O seu futuro evolutivo. Você vem com encarnações comprometedoras, você vem com estrutura. Quantas vezes nós temos um problema físico mais gritante? Aquele problema físico é o quê? Às vezes é uma mácula que você desrespeitou a sua estrutura física em algum momento, que é uma bênção essa estrutura física. Leal, agora mudando um pouco a perspectiva também, de novo, o uso das drogas lícitas e ilícitas implica numa ambiência espiritual, ou melhor falando, na aproximação de espíritos que comungam com esses hábitos. E eu vou te pedir para você responder após o intervalo. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre o uso das drogas. E quem responde para nós é o professor João Leal Neto. A Fraterre, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião.
Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita e nós estamos conversando com o economista João Leal Neto sobre o uso de drogas. João, no bloco anterior eu te perguntei como é essa questão do relacionamento dos usuários de droga com os espíritos, né, que se sentem afinizados com esse tipo de procedimento. É interessante a gente colocar aqui um divisor. Nós costumamos dizer que o fulano está bebendo muito, os espíritos estão levando ele para o álcool, ou para a maconha, ou para a cocaína. Engano. Ele tem tendências e ele vai para o local onde existe o álcool, onde existe a cocaína, a maconha, etc. E lá ele vai encontrar os espíritos que, por afinidade, ali estão vivenciando aquela necessidade de buscar pelas emanações etílicas ou a próprio torpor da droga se afinizar com você. E aí passa a ser seu companheiro, você vai atrás do companheiro. Não é que os espíritos andem buscando as pessoas para, olha, não é assim. Eu acho que é importante deixar isso claro. Explica para os nossos telespectadores como é que é essa associação de encarnados e desencarnados no uso de drogas lícitas ou ilícitas. Sim, o que acontece é o seguinte, nós, quando aqui estamos, que temos já algumas tendências, ou usamos o fumo excessivamente, ou o álcool, ou desencarnamos, inclusive, passamos para o plano espiritual, porque tivemos assim uma overdose. Então, quando nós chegamos na espiritualidade, nós permanecemos ligados à crosta, aquele ambiente de vida que nós estávamos. Não muda nada. Você, pelo fato de morrer, o seu céu, o seu inferno está na sua mente. Então, você continua no seu inferno, a sua angústia, a sua luta, procurando exatamente tudo aquilo que você desejou. E aí você vai fazer o quê? Você não tem mais a condição física, material de pegar. Você não consegue fazer esse plantio onde você está. Você não consegue. Aí você se aproxima de alguém que está com essa tendência ou que faz uso disso e você se vincula. Você cria um parasitismo naquele campo de energia. E como é que o espírito se beneficia na dimensão em que ele está do uso que os encarnados estão fazendo? É simples, como ele não realmente, ele perdeu a estrutura física, mas ele ainda está tão denso quanto. Então ele usufrui disso. É do abuso da sexualidade, é de tudo. Quer dizer, ele fica como se alguém parasse de fumar. Vou dar um exemplo claro. Muitas pessoas param de fumar, aí ao lado alguém acende um cigarro, ela fica procurando o cheiro daquele cigarro, ela fica atrás daquela fumaça. Não é diferente. Só que nós estamos falando já de um toque de dimensão um pouco alterado, que é o encarnado e o desencarnado. Então você busca tudo isso como se você vivo estivesse. E como você não pode fazer isso sozinho, você vai para os grupos de tendência que estão ali orbitando. Quantas vezes a gente ouve a espiritualidade falar dos trabalhos que são feitos em equipes, em jovens que estão se voltando para as drogas e que naquele momento a fragilidade está forte e ele então é envolvido por um grupo mental que precisa dele. Eu só vou lhe fazer uma pergunta, com uma colocação aqui. Você já viu bêbado errar a casa? Você já viu bêbado morrer atropelado? Você já viu bêbado não chegar onde ele quer? Ele cria confusão para todo lado, as pessoas desviam o carro, sobem na calçada e ele chega intacto. Por quê? Porque ele é um caneco vivo. Ele é necessário para aqueles que usufruem dele. Ele, na verdade, só vai poder desencarnar de cirrose, porque esses que estão sugando a energia etílica dele não conseguem preservar o seu fígado ou qualquer outra estrutura dele. Então, é um caneco vivo. Assim mesmo, é aquele que está fazendo uso da droga. Ele está com personalidades envolvendo ele. Bom, a gente já está aqui conversando há pelo menos uns 40 minutos sobre a questão da droga. Já falamos sobre as tendências internas que nos atraem às drogas. Agora estamos falando das companhias espirituais. Quer dizer, o telespectador do outro lado está apavorado, né? Assim, pensando, será que eu consigo abandonar as drogas? Claro, claro.
nós temos toda a força interior, nós temos livre-arbítrio, nós temos tantas formas de. A primeira é você parar e fazer uma reflexão. Quem eu sou? Eu estou me entregando porque se eu tenho tanta beleza íntima, se eu tenho a essência da criação à minha disposição, se eu tenho a inteligência, se eu tenho a lógica, se eu tenho as possibilidades todas, a possibilidade de crescimento do universo é igual para todos, não tem distinção, discriminação. O que nós estamos é cada um enfrentando aquilo que escolheu, mas o Criador amou aquilo que plantou. plantou. Né? O Criador, ele dá o mesmo terreno para que eu vá arar, plantar e colher do teu tamanho, do tamanho de todos. Ninguém tem um pedacinho de chão maior ou menor do que ninguém. Agora, a obra tem que ser feita por nós. E o que é que a gente faz quando a gente quer ajudar alguém que está acomodado e não quer plantar, não quer colher, não quer sentir o prazer daquilo que está ali no seu alcance, o trabalho, a realização? Você se debruça na cerca dele e começa a dizer, faça, faça que é bom, faça que é bom. Agora, você não pode passar para o lado de dentro para fazer. Porque aí nós estaríamos falando de injustiça. Injustiça no processo evolutivo. E atropelar o livre-arbítrio. Claro, claro. O respeito pela sua ação. Agora, vamos aí abrir o nosso coração. Vamos nos tornar, pedir socorro. A gente vive em comunidade para quê? O Criador podia ter colocado cada um de nós num planeta. Tem espaço suficiente, mas não. Ele nos botou em grupos para que a gente caminhe junto, para que a gente se ajude. Vamos pedir socorro? Quantas vezes eu peço? O que a doutrina espírita, João, teria para oferecer para as pessoas que estão iniciando, já estão no meio do processo ou estão muito mergulhadas na questão do uso das drogas? Primeiro passo é uma reflexão, porque cada um que está numa situação dessa sabe que não está bem, sabe que não está bem. A Casa Espírita teria alguma coisa? Na nossa Casa Espírita nós temos diversos trabalhos. Temos um trabalho chamado OCAGE, que é Jacó, ao contrário, né? Uhum. Nós temos vários trabalhos com o dependente e com a família, que é importante, porque a droga, ela envolve muita coisa. Ela mexe com todo um universo de vida. Ela não é isolada, você não fica num canto encostado, porque as pessoas que te amam, que te respeitam, sofrem muito. E nessa hora é importante que haja esse trabalho cooperado. É o que a gente chama de evangelioterapia. Ou seja, não é uma pieguice religiosa, não, mas é uma reflexão, é uma busca de vibração positiva para poder estender a mão e começar a tirar esse parceiro de uma situação desagradável. Tem trabalho de desobsessão? Sim, também. Passes. De passe, trabalho de desobsessão, para ir criando o quê? Abrindo esse campo vibratório. Você lembra que no início nós falamos dos entupimentos. Então, nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de passe, nas palestras, no envolvimento, no carinho, nós começamos a passar uma lixa nesses entupimentos. Vibratória. E vai fazendo com que a pessoa volte a se encontrar. E aí ela vai passar a encontrar a resistência, porque nós temos mais muitos casos de sucesso. Isso não é fracasso. É um estágio, é um momento de fragilidade que nós entramos e que precisa de encontrar apoio, primeiro em si próprio, e depois você tem toda uma comunidade que está disposta a ajudar. Isso em várias casas espíritas? Várias casas espíritas. E não é só, às vezes, né, outros trabalhos também de religiões que se dedicam tanto a isso. Todo aquele funil que nos leva a Deus tem um interesse maravilhoso em ajudar as pessoas que estão sofridas, né? E o que você diria para os familiares ou para pessoas que estão envolvidas com amigos, irmãos, parentes, enfim, que fazem uso de drogas? Você veja, hoje é uma situação muito interessante. Quem não tem uma situação dessa dentro de casa, tem muito próximo, ou parente, ou amigo, etc. Primeira coisa é ter paciência. Não adianta a agressão, não adianta tentar outros processos piores. O que você tem que trazer é para o aconchego, procurar sensibilizar, levar o seu conhecimento, a sua dedicação e, naturalmente, considerar como uma pessoa necessitando de tratamento. Tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento vibratório, quer dizer,
todos esses processos que estão dentro da inteligência do homem, que o homem conquistou, da ciência, da doutrina e tudo, são válidos nessa hora. Nós não podemos excluir nenhum deles. Para quê? Para que a gente possa ter maior presença naquele coração, naquela personalidade, naquela mente. Isso é fundamental. E a família tem que estar ajustada, procurando entender e fazer o trabalho que puder e também se ajustar como família. Que às vezes não é que a família seja responsável pelaquela desagregação, mas o ponto da família como orientação, como âncora positiva no seu processo de crescimento é fundamental. Eu tenho filha e sei como é que é. Nós temos que ter muita presença. Temos que ter presença. E, antes de mais nada, não é só a presença também, uma coisa que eu vou deixar muito claro aqui para todos é o exemplo. O exemplo é fundamental para tudo na vida. O Cristo não nos deu exemplo de tudo? De amor, de fraternidade, de paciência, de compreensão. Por que nós estamos isentos de dar o exemplo? João, uma pessoa que está numa fase assim, intermediária, experimentando as drogas, o que você diria para essa pessoa não se envolver mais? Fuja disso. É simples. Você que está começando um processo, olhe para o resultado de tudo que está em volta. Basta olhar. Então você vai começar a se envolver com algo que vai criar um torpor, vai lhe expor, vai degradar a sua existência, vai lhe dar um trabalho muito grande para você se refazer. Então, hoje nós estamos vivendo um momento singular. Hoje, quando você vai ao médico, o médico fica até assustado, porque você na internet já leu tanto sobre o que possivelmente você tem, que você quase que diz a ele qual é o teu diagnóstico. Então, você hoje tem todas as informações à sua disposição, você tem conhecimento à vontade, você não pode dizer que entrou em nada porque não sabia. Hoje, não. Mesmo que você não queira, você está bombardeado de informações. Não é isso que às vezes as pessoas reclamam? Os jovens de hoje estão agoniados porque ficam sabendo de muitas coisas. Não, o nosso cérebro capta bem tudo. Então, seja inteligente, use a inteligência em seu benefício. Não se envolva com aquilo que você sabe nitidamente aonde você vai chegar. E o resultado final, a gente vê as pessoas todas desgastadas, sofrendo. Quantas vezes você vê amigos? Eu já tive diversos exemplos. Eu tenho amigos que... Por que eu me envolvi com esse trabalho? Porque eu perdi amigos suicidas, tiraram a vida por conta de uso de drogas. Então, isso assusta. Eu disse, então como eu estou dentro de uma atividade que busca, tanto eu buscar meu conhecimento e crescer intimamente, participar com os outros desse processo, então vamos trabalhar nessa direção, porque hoje é o grande mal da humanidade. A droga mina, ela detona todos os valores. Agora, para quê? Então, se você sabe de tudo isso, tem conhecimento disso, a mídia está aí fartamente colocando tudo isso à disposição de todos, e você querer experimentar, para quê? Experimenta coisas boas. Por que não experimenta coisas boas? Por que não experimenta crescer na vida, crescer o teu coração? Porque na hora que você edifica uma ação positiva no seu íntimo, ninguém lhe tira mais isso do seu Adrenalina do bem? Não tira, nunca mais. Ela é sua, é conquista. Então, para que criar uma lesão nessa caixa maravilhosa que é o seu corpo físico? Gente, já parou para olhar? Eu não sou médico, mas os médicos pudessem falar isso. É uma engenharia perfeita, circulatória, digestiva, reprodutora, locomotora, de irrigação, que tira o oxigênio e joga para dentro de cada célula a vida. O teu coração que bate a cada dia sem você perceber, ele nem lhe diz que está batendo. E você vive o teu cérebro que pensa, que articula, que cria coisas tão maravilhosas, que leva o homem à lua. Já estou falando de coisa da minha época de jovem, mas hoje tantas coisas que levam a gente para o sucesso. E a gente aí criando o quê? Jogando uma âncora na evolução individual. Não vamos fazer isso. João, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.